Olá, turma, bom dia. Nós vamos entrar então aí no novo capítulo, capítulo 6, que falará aí de uma outra revolução tão importante, neste caso envolvendo a economia, envolvendo as questões políticas, de uma certa forma promoveu aí algumas significativas transformações sociais. A Revolução Industrial ela pode ser considerada aí, a transformação da inovação tecnológica, da inovação científica. Ela também pode ser chamada aí, da grande mudança que o capitalismo sofrerá em pleno século XVII, aí, alcançando seu auge no século XVIII. E aí, quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente tem todo um processo anterior, histórico, que a gente analisa, que a gente relembra, para compreender a importância do que foi. Eu costumo dizer para os meus alunos que dê graças a esse telefone que você ouve, que usa, dê graças à televisão Full HD 3D de última geração, dê graça aí aos automóveis, aos aviões, aos trem-balas, aviões supersônicos, dê graças a essas mudanças, essas ferramentas do mundo moderno que a gente usa hoje, que veio para facilitar a vida de muitos, mesmo à custa de uma mais-valia, de um trabalho exploratório no passado, mas a gente tem na Revolução Industrial como um marco divisório, um divisor de água de um mundo para um novo mundo que se encaminhava das profundas transformações científicas, tecnológicas. Então, foi necessário que essas mudanças ocorressem para que o processo produtivo se alterasse, para que fosse possível, então, a revolução, a manufatura, as grandes fábricas, as grandes, utilizando aí mão de obra humana e depois, consequentemente, a máquina produzir, e isso ser produzido em grande escala e alcançar aí muitas pessoas. Então, como eu já falei, nós vamos conhecer todo esse processo revolucionário, o antecedente, os caminhos que levam aí à Revolução Industrial, que ocorrerá em uma região específica da Europa, porque ela possuía as características necessárias para isso, e também entender aí as divisões sociais, a luta do trabalhador, os movimentos sindicais, os movimentos aí trabalhistas, as leis, tudo que vai ocorrer marcará esse século XVIII, da transição aí do mundo moderno para o mundo contemporâneo, tá bom? A primeiro momento, olhando para a imagem, você tem aí a imagem chamada imagem A e imagem B. Deixa eu puxar a minha imagem um pouquinho mais para o lado, onde você tem uma análise aí específica, tanto na imagem A, falando aí, mostrando para a gente um processo produtivo, né, uma região, um local específico, parecendo aí uma fábrica. No início elas não se chamavam fábricas, se chamavam aí manufaturas. Logo, consequentemente, na letra B, você vê, aparentemente aí mostra policiais atacando pessoas, seriam possivelmente pessoas desempregadas. A imagem A está dizendo que é uma região aí onde trabalhadores estão operando máquinas ali na Inglaterra do século XIX. Aí a gente já está falando da segunda fase da Revolução Industrial. Vocês vão entender que ela passará por fases. Historicamente falando, a gente analisa essas fases, mas em geografia você tem aí um detalhamento específico da expansão, da propagação dessas manufaturas, dessas grandes indústrias. Na letra C, aí você tem uma usina sendo representada também numa região da Inglaterra do século XIX. Inglaterra, estou ouvindo falar de Inglaterra, então isso significa o quê?
Anotem aí no caderno de vocês. Significa, então, que a pioneira, a primeira região, o primeiro estado aí, moderno a promover a sua industrialização no século XVIII foi a Inglaterra. A grande Inglaterra, a senhora naval, a dominadora ali dos mares, que viveu ali uma grande era, chamada Era do Ouro, será a primeira a promover a sua industrialização, tá bom? Então, para início de conversa, a gente analisa essas imagens, observe, nós vamos falar sobre o modo de vida das pessoas, andou aqui um pouquinho, mas é porque está iniciando o material, a gente vai entender o modo de vida das pessoas, como era o trabalho nessa fábrica, nessas primeiras manufaturas, será que eles eram favoráveis à população, à mão de obra, entender aí as consequências de todo o processo produtivo, as mudanças que serão sofridas, esse auge que o capitalismo alcançará, que é nesse período da história que ele se chamará aí de capitalismo industrial. Então, nós vamos entender todas essas questões, tá bom? Então, o início da industrialização marca um processo enorme de transformações ocorrendo na maioria dos países europeus. A gente tem um início, deixa eu mudar para cá, para não atrapalhar a leitura ali do material. Então, você tem aí, marquem, nós vamos marcar mesmo só aquilo que é importante, como combinado, temos combinado sempre. Então, a gente tem aí o início da era industrial, é o século XVIII, e aí a gente tem na Inglaterra, a região específica que promoverá a sua revolução industrial, uma série de fatores econômicos, políticos, sociais, científicos que vão possibilitar que a Inglaterra iniciasse esse processo e vai mudar para sempre a organização de trabalho. E a gente vai falar sobre isso. Então, a Revolução Industrial, ela mudará rapidamente a economia e o estilo de vida, o modo de viver ali dos ingleses. Então, ela transformará ali a economia e o modo de vida da população. E aí você tem um textinho onde relata que aí nesse século XVIII, lembra que paralelo aí, o mundo está vivendo o processo ali da Revolução Francesa, lembra que Napoleão Bonaparte, por que será que Napoleão Bonaparte, vamos relembrar, faz ali o bloqueio continental contra a Inglaterra? Por que a Inglaterra específica vai ser a região alvo do bloqueio, aquele bloqueio de os países europeus comercializarem ou terem qualquer tipo de relação com a Inglaterra? A França queria o quê? Sabotar, queria prejudicar economicamente a Inglaterra. Ninguém poderia ser mais forte e poderoso que a França, mas havia uma pedra no meio do caminho para a França, uma pedra no sapato, a Inglaterra. Por que será? Porque nós estamos justamente falando sobre isso. Porque a Inglaterra vivia nesse momento em que o mundo pegava fogo, com uma revolução, com Napoleão Bonaparte querendo dominar aí os 4 cantos da terra. A Inglaterra é uma ilha isolada, manteve-se ali todo um desenvolvimento político, econômico e social, e aí no meio dessa efervescência toda externa, ela internamente promovia e começava aí a promover suas mudanças econômicas e ocorrendo a Revolução Industrial. Então, de uma certa forma, o bloqueio era para impedir esse avanço, esse crescimento econômico inglês, o comércio que começava a se expandir, o comércio que começava a crescer, essas matérias-primas que estavam sendo transformadas em produtos manufaturados e ganhando o mundo, ganhando mercados, ganhando aí comércios. E é isso que a França quer impedir, quer bloquear, quer empatar, literalmente, promove o bloqueio continental, querendo desestruturar a Inglaterra, mas sabemos que era uma grande nação,
uma nação que crescia cada vez mais, evoluía cada vez mais, e foi extremamente difícil para Napoleão Bonaparte conter o avanço. Então você tem aí nesse século XVIII, né, o ideal de liberdade, igualdade, ocorrendo lá na França. Então a Revolução Francesa, um tipo de revolução ocorrendo, e a Revolução Industrial ocorrendo paralela, transformando a vida dos ingleses, transformando aí toda a realidade ali econômica inglesa. E aí você vai ver isso no século XIX, posteriormente ganhando outras regiões do mundo. Então, até o século XVIII, a Revolução se limitou à Inglaterra. A partir dessa chamada primeira fase da Revolução, a fase aí do início dessas pequenas manufaturas. Os fatores que possibilitaram isso eu vou falar. A Inglaterra, processo produtivo com uma característica ainda aos moldes do trabalho de mão de obra humana, um processo produtivo ainda começando, lento. Professora, processo produtivo, quando a gente for falar aqui das manufaturas, eu vou explicar para vocês esses processos produtivos. Então, anota aí no caderno de vocês o seguinte: a gente vai conhecer as fases da Revolução, nós vamos conhecer o processo produtivo, ou seja, as etapas pela qual o processo produtivo passará. Falo do processo de produção mesmo de produtos. E falaremos também sobre a fase pela qual o capitalismo passará, porque é impossível você separar revolução, industrialização, tecnologia do capitalismo, nesse momento que ele alcançará sua ascensão, ou seja, seu crescimento. Então a gente vai falar de suas fases. E aí você tem então todas as mudanças aí do século XVIII, depois do XIX alcançando o mundo, e aí você tem surgimento de fontes de energia, a gente tem aí as primeiras manufaturas, eram manufaturas de quê? O que se fabricava inicialmente, qual foi o produto-chave, a mão de obra, como era o trabalho dentro dessas manufaturas, como se organizavam os trabalhadores dentro dessas manufaturas, dessas fábricas. O termo fábrica é até mais usado no século XIX, e aí você vê um avanço progressivo, contínuo da tecnologia, o aperfeiçoamento dela. Então a gente pode dizer que as primeiras manufaturas do século XVIII em nada se compararão às fábricas que começam a ganhar força no século XIX, as indústrias que começam a ganhar força aí no século XX, e aí você então vê automaticamente uma mudança radical econômica, política, professora, porque vai envolver jogo de interesses, vai envolver grupos sociais, automaticamente você vai ver divisões de classes escancaradas. É basicamente que essas divisões de classe ficam tão extintas nesse momento da história, no caso na Inglaterra. E aí você vai ver a velocidade com que isso alcançará o mundo, alcançando outras regiões, e a Revolução Industrial, quem ela é nos dias atuais, é a tecnologia, a ciência, o que nos possibilitou hoje nos dias atuais. Então você tem aí as primeiras manufaturas, ou seja, os primeiros locais onde se desenvolvia esse trabalho agrupado, reunido com pessoas. Professor, por que você está falando isso? Porque aí a gente então vai falar do processo produtivo. A gente então está falando da primeira fase da Revolução, século XVIII, Inglaterra. A partir do momento que a gente vai conhecer aí o processo produtivo, aí a gente vai entrar em contato, então, as primeiras manufaturas eram de quê? Utilizavam que tipo de fonte de energia, qual era a matéria-prima, tá bom? O processo produtivo, lembra, no período que antecede a Revolução Industrial,
antecede aí o auge do capitalismo. Lembra que ali até o século XIV, XV predominava o quê? O trabalho agrário, agrícola, a produção autossuficiente, o feudalismo, certo? Lembra que foram profundas transformações que ocorreram na Baixa Idade Média, que conduziram aí a esse mundo moderno, a esse mundo onde o homem é mais racional, trabalhador, dono aí do seu trabalho, vai, de uma certa forma, aí buscar recursos e meios para a sua sobrevivência. E aí a gente lembra que a gente foi necessário ali, no momento da crise do feudalismo, que o trabalho da terra, a mão de obra, o trabalho ali não mais suficiente, começou a dar lugar ali a outros ofícios, a outros tipos de trabalho, a uma outra funcionalidade. O homem passou a exercer aí novas atividades, algumas já existiam, mas no auge da crise feudal, onde o trabalhar na agricultura já não era tão suficiente e já não se fazia mais necessário, porque os campos faliram, muitos perderam ali a sua suficiência. Você vai ver homens começando a exercer novas habilidades, novas atividades, entre elas, uma dessas atividades que eram muito características era o artesanato, o artesão. Lembra que ele tinha um papel, já existia, o artesão tinha um papel muito importante de fazer o quê? Ele era contratado, ele era convidado a produzir algo, esse produto, né, a etapa toda dessa produção cabia a esse artesão. Então, se era uma roupa, ele mesmo cortava, ele mesmo tingia, ele mesmo linhavava, ele mesmo costurava, trabalho de forma completamente manual. E o tempo dessa produção durasse o tempo que durasse, mas no final da conclusão ele entregava o produto para quem havia contratado, certo? Com o processo de mudança ali, do surgimento das manufaturas, e lembre que isso está muito agregado, associado, principalmente no caso da Inglaterra, a uma aliança e uma parceria que os reis, os monarcas, farão com a burguesia, aonde eles vão pegar grande parte das suas propriedades como uma política ali de acordo mútuo, de favorecimento mútuo. O rei pegou parte das suas terras, o monarca ou o senhor, um dono, um proprietário de terra, pega parte de suas terras, arrenda parte das suas terras e cria-se em volta dela, faz-se em volta dela ali um cercamento. Fazia-se então aí nesse momento da história uma política de cercamento, onde parte da terra era delegada, era entregue, era arrendada para um burguês, aonde ele ali começou então a montar as suas manufaturas. Ora, se ele tinha que viajar para comprar os produtos para vender no seu comércio, se ele tinha que comprar tecidos, joias, peças, alimento, por que não fabricá-las? Por que não produzi-las mesmo em solo, em local mesmo? Então é aí que, na política dos cercamentos, esses homens, essa burguesia, essa classe aí privilegiada, dona de recursos, vai começar então a montar pequenos locais que vai se chamar aí de manufaturas, e aí vai começar a inserir nelas instrumentos, equipamentos que favorecessem aí a um processo produtivo um pouco mais rápido, e contratará então artesãos para colocar dentro dessas fábricas, dentro dessas manufaturas. E aí esses artesãos ali não trabalharão mais sozinhos, então o processo produtivo não vai ser mais individual. O processo produtivo então agora passa a ser partilhado, e aí isso ficará conhecido na história de DIT, Divisão Internacional do Trabalho, ou divisão dentro da manufatura individual do trabalho. Não é nem muito usada essa expressão, é melhor nem usá-la, mas a divisão então fica clara, a DIT, onde cada etapa do processo produtivo
é controlado por um artesão, por alguém, por um trabalhador. Então, se é uma fábrica de roupa, que foi as primeiras manufaturas ali na Inglaterra, foram manufaturas têxtil, manufaturas de roupas. Por que roupas? Porque havia uma matéria-prima em muita abundância. Lembra, a Inglaterra é uma região fria, havia muitas criações de ovelha, e parte dessas terras arrendadas por muitos aí burgueses, pelos proprietários, foi justamente poder cercar para criar aí a matéria-prima condizente para o processo aí, para a montagem dessas manufaturas e para automaticamente a produção aí de gêneros que viessem a ser consumidos pela população. Então, se antes um artesão levava um dia, 2, 3 meses, até ano, para fabricar uma roupa aí de algodão, de linho puro, agora você tem a manufatura, onde você tem a matéria-prima ali em abundância próxima. Essa matéria é levada para essa manufatura, várias etapas, várias pessoas ali trabalhando e contribuindo para a etapa da produção. Então, aquilo que levava meses, semanas ou anos, agora faz-se em dias e horas, daqui a pouco se bobear em horas, porque você tem várias pessoas reunidas ali trabalhando. Então, desde a Idade Média, vamos concluir essa parte, após essa fala toda. Então, desde a Idade Média, a maior parte dos produtos manufaturados, então, era feito pelo artesão das corporações de ofício. Vocês viram essas corporações de ofício lá no 7º ano, então, aquelas vários ofícios que existiam. Comete-se muito o erro em achar que só existia o agricultor ali durante o feudalismo, que não existiam os outros ofícios, não existiam outras atividades. Existia aí o artesão, o ferreiro, o pintor, existia aí o trabalhador feirante, existiam vários ofícios, né? Então, no século XVI e XVII, devido ali todo um contexto de expansão da atividade comercial, aí a gente está falando daquele processo de mudança da crise dali da Baixa Idade Média mesmo, quando na luta as cruzadistas, nas buscas por novas terras, os feudos sendo abandonados, fome e miséria crescendo, e esses feudos eram enormes em contingente populacional. Esses cruzadistas que viajavam tiveram contato com várias culturas, vários povos, aí viveram ali o auge do renascimento cultural, viajavam além mar, expansão marítima, e aí tiveram contato com produtos, e aí começaram a voltar trazendo esses produtos, possibilitando então o surgimento de um novo ofício, aí, o comerciante, o feirante, basicamente surgindo aí a classe social burguesia. Então você tem no comércio o caminho para as mudanças que o século XV, XVI em diante sofrerá, o mundo moderno sofrerá. Então a Europa passará por essa mudança. A produção manufatureira então entra na fase do sistema doméstico. Então o artesão trabalhava em casa, aí eu estou falando daquele primeiro grupo de artesãos, né, que eram contratados, auxiliados pela família, produziam encomenda de um empresário que lhe fornecia matéria-prima e combinava ali a realização da etapa do produto e automaticamente lhe pagava. Cada artesão, então, ficava encarregado de uma tarefa específica no processo da produção, cada artesão, deixando de ter, então, um domínio integral da fabricação do artigo manufaturado. Então, falando aí dessas várias pessoas começando a trabalhar junto. Então, a crescente dependência do artesão com relação ao capital, ou seja, a crescente dependência desse trabalho em troca dele, o recebimento aí de um salário, levou ali a produção em grande escala, ou seja, o produto antes se era contratado para fabricar um produto, agora com várias pessoas reunidas trabalhando, geralmente até pessoas da mesma família, a gente tem um aumento da escala gradual
E aí você vai ter esse agrupamento de trabalhadores nessas oficinas que pertenciam então a esses empresários. Muitas das vezes, calma aí, passou demais. Muitas das vezes esse empresário era esse burguês. Então, na segunda metade do século XVIII, a gente falou então ali da primeira metade, surgimento dessas primeiras manufaturas, essa estruturação aí do trabalho, foram então introduzidas importantes inovações tecnológicas na Inglaterra. E aí, então, na metade do século XVIII, por revoluções científicas, a gente tem aí um processo tecnológico que vai começar a possibilitar a vida, então, desses trabalhadores. Vai começar a se construir a máquina de fiar, a máquina a vapor e o tear mecânico, que possibilitará, inovações que possibilitarão, então, ali o trabalho, a forma de trabalhar ali, da organização do trabalho. Então, os primeiros recursos tecnológicos que surgirão aí na história, surgirá aí nessa metade do século XVIII. A máquina de fiar tinha esse perfil, uma grande máquina com uma rondana, aonde ao movimentar essa rondana você tinha ali os fios de lã, eles eram ao rodar você tinha que manusear ali a ponta da frente, puxando até você e voltando como se você estivesse remando, e essa rondana ia movimentando-se porque ela ia liberando fio de lã até essa estrutura de madeira que tinham várias agulhas, e aí você ia, ao manusear, você ia formando ali a malha entrelaçada de linha da lã, formando então ali um tecido. E isso foi uma das um dos primeiros produtos aí utilizados nessas primeiras manufaturas, e automaticamente ali mais no metade do século XVIII, que possibilitou grande avanço no processo produtivo. Aí a máquina a vapor, que possibilitava aí a queima da fonte de energia que vai ser utilizada nessas pequenas manufaturas. A primeira fonte de energia utilizada era o carvão, foi o carvão. Essa máquina a vapor, ela literalmente promovia a energia dentro ela movimentava-se queimando esse carvão para, de uma certa forma, possibilitar a energia dentro desses galpões aí, onde o trabalhador se encontrava. E aí uma outra grande invenção importantíssima dessas manufaturas têxtil aí será então esse tear mecânico movido a vapor, aonde você tem ali grandes máquinas, onde faz todo esse processo aí do alinhamento da lã, dos fios de lã, promovendo então a grande malha de tecido que vai ser cortada para fabricar aí as roupas, sendo então aí a máquina, a indústria têxtil, uma das primeiras produções, uma das primeiras a surgir na história. No próximo vídeo a gente continua, tem mais um pouquinho, muita coisa para se falar, muita coisa para se ver, é um assunto bem abrangente, e nós vamos ver isso então no nosso próximo vídeo, tá certo, galera? Um beijo, até o próximo vídeo.